nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sobre o Evangelho de hoje. Jesus vem nos alertar sobre uma coisa bem importante que hoje em dia a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão largando de lado. Porque no Evangelho fala assim, Jesus fala assim, você cria as ovelhas. Quando uma se perde, vocês não deixam as 99 lá juntas e vão atrás daquela que se perdeu. Então, Jesus é a mesma coisa. Jesus quer encontrar aquela ovelha perdida. Ele está à procura da ovelha perdida. Assim como a gente procura os animais que a gente tem, que tá tudo junto, mas quando uma se perde e dá em falta, a gente vai atrás. Seja pequeno, seja grande. Então Jesus está falando isso para você e para mim hoje. Que nós sente essa falta, essa ovelha perdida. Então, a mesma forma é Jesus que sente falta daquela ovelha perdida. Qual ovelha perdida? Aquela que se converteu. E aí acabou se perdendo novamente no caminho, na perdição. Porque, gente, nossa vida, nosso cotidiano não é fácil. Manter a fidelidade com Cristo até o fim não é fácil. Justamente não é fácil, até porque já deixou os padres para poder nós confessar, para nos fortalecer. Por que eu falo tanto da confissão? Porque a confissão ela é peça fundamental para a nossa vida. Porque veja, eu estou aqui pregando para vocês, né? Estou no caminho de santidade. Só que eu também peco pecado mortal. Por quê? Eu também sou ser humano, sou frágil. Sou de carne, osso, que nem qualquer uma pessoa é. São ser humano, sem desejo. Então, isso é o que eu estou falando para vocês, entender que cada um de nós, quando uma pessoa se perde, é porque caiu no pecado mortal e aí não procurou confessar com mais frequência. Por isso que eu digo sempre assim, e nem só eu, né? Quem é pregador realmente, de fato, sincero, eu já vi alguns falando isso também. Porque se a gente demorar a se confessar, vai cair em outros pecados mortais. E aí vai sair caindo nos pecados, todos os pecados, os 10 mandamentos. Por isso que quando a gente cai no pecado mortal, a gente tem a importância da gente, vou dizer assim, se confessar para poder se limpar daquela sujeira, para não estar mais se sujando. Porque assim, quando a gente se confessa, pronto, a gente volta a ser uma pessoa nova, renovada. E aí começa do zero. É como se você se renovou. O sangue de Jesus Cristo, como se você agora é outra nova pessoa, uma nova criatura. E aí então você vai manter aquela, dizer assim, fidelidade a Cristo sem pecado mortal. Então, o Evangelho vem nos falar isso. Pra gente ter misericórdia e atrás daquelas pessoas que se perderam. Porque às vezes as pessoas já foi ministro da palavra, ministro da Eucaristia, ministro de alguma forma trabalhou no serviço da igreja e aí acabou se perdendo. Porque, gente, é assim, você não sabe, alguns né, não sabem, não entendem. Só quem sabe, quem entende é quem realmente tá, vou dizer assim, tá vivendo isso ou já viveu. Uma pessoa quando é de frente à igreja, ela sofre muito espiritualmente e fisicamente. É um ataque. O inimigo ataca todos nós, todo mundo ele ataca. Mas só que essas pessoas de frente, o inimigo procura mais atacar. Por quê? Porque ele sabe, se derrubar as pessoas de frente, não vai ter quem evangelize, não vai ter quem
anuncia a palavra de Deus, não vai ter quem faça pregação. Então não vai ouvir conversão do povo. E aí ele vem com força em cima dessas pessoas que trabalham ao serviço de Deus. Porque os padres hoje de vez em quando a gente vê padre, estrupou não sei quem, padre, pegou a mulher não sei quem, padre ficou com mulher, padre veio viado. Por que essas coisas? Você acha que... Não, gente, não é porque ele quis, não é porque... É porque o inimigo, ele vem com força em cima dessas pessoas. Por quê? Porque o trabalho dessas pessoas é converter. E aí, se derrubar essas pessoas, vai derrubando essas pessoas de frente à igreja, vai derrubar meio mundo de gente junto. Por quê? Porque através da pregação dele que vai converter as pessoas. E através dizer assim, de uma missa, de uma celebração, vai converter as pessoas, vai fortalecer as pessoas, vai alertar as pessoas. Então não vai ter como ele, vou dizer assim, o inimigo, porque quanto mais converte pessoas, por exemplo, eu fazer uma pregação aqui, eu converti uma pessoa, né? Aí essa pessoa convertida vai converter 3, 5, 6 pessoas. Daquelas 5, 6 pessoas convertidas, cada um vai converter 10, 11, 12 e assim vai. E aí o inimigo sabe que vai se espalhando, vai fortalecendo. E ele derrubando aquela pessoa que está convertida, não. Já derrubou várias pessoas ali junto com ele. Porque tem muitas pessoas que nos observam no nosso dia a dia, nosso cotidiano, e quer viver, mesmo que a gente não perceba, não veja, mas tem. Se você é uma pessoa que bebe de cachaçado, que bebe de putaria, que bebe de qualquer forma que você viva, tem uma pessoa lhe observando, quer viver seu cotidiano. Ou seja, quer imitar você. Você às vezes não sabe, não conhece, mas tem uma pessoa observando. Então, é isso que eu estou falando. A gente que tem que ter misericórdia daquelas pessoas e entender, não condená-lo, mas entender que o inimigo é quem está por trás de tudo. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é: Jesus se alegra quando aquela pessoa se converte. Se alegra. Veja que quando ele fala assim, quando aquele que se perdeu volta para casa, ou seja, a gente quando vai buscar aquela criação aquele animal que se perdeu, que a gente cria, teve um que se perdeu, a gente quando chega feliz, comemora. Encontrei aquela pessoa ou aquele animal que estava perdido. E comemora, fica feliz, mesmo assim é Deus, mesmo assim é Deus. Quando aquela pessoa se perde, e aí volta ao caminho da convenção, Jesus se alegra mais do que uma igreja cheia. Porque aquela igreja cheia está convertida, já está no caminho da evangelização. E aquele que se converteu, agora vai entrar no caminho da salvação. Então, Deus se alegra muito, muito, mais do que aquela multidão. Então, o caminho da santidade é ao mesmo tempo difícil, mas também não é fácil. Porque assim, quando a gente está firmemente no caminho que é a salvação, quem vive dentro da gente não é mais a gente, é o Espírito Santo que repousa dentro da gente e nos ensina no dia a dia e nos ilumina onde está a raiz do mal, do inimigo. Então é por aí que a gente se santifica, não é próprio da gente carnal, é o Espírito Santo que habita dentro da gente, faz com que a gente permaneça firme. Para terminar, eu vou dizer assim: ele não dá sabedoria, porque há uns 10 anos atrás eu não tenho a sabedoria que eu tenho hoje. Digo a você, não tenho essa sabedoria que eu tenho hoje, essa força que eu tenho hoje. Então é o Espírito Santo, só que muita gente não entende isso. Não entende. E nem quer procurar entender que é o Espírito Santo que nos move e que não faz você falar Deus, palavra de Deus, Jesus, Maria. É o Espírito Santo. Você rezar é o Espírito Santo que faz com que você reze. Então louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.